Novamente, boa noite, pessoal. Tudo bem? Realmente, fazer a palestra online para mim é a primeira vez. Eu já fiz lá no Caritas, tal, em outros lugares, mas confesso que eu ainda me embanando um pouco com o PowerPoint, que eu tenho uma profissão que eu não preciso usar o PowerPoint e tal, então eu fui aprender no Caritas, né? Como o Luiz sempre fala, falava, né? A gente aprende a muito mais fazendo palestra, a gente estuda, a gente sai da zona de conforto. Então é sempre uma boa, né, gente? E falando nisso, eu sempre tive uma certa dificuldade em escolher temas, né? Enquanto as outras pessoas escolhem um tema em uma semana e faz a palestra em outra semana, eu levo 2, 3 meses para escolher um tema e 2 meses para fazer a palestra, né? E interessante que eu vou colocar hoje aqui algumas situações pelas quais eu passei no último mês na rua trabalhando. Eu trabalho na rua, sou servidor federal, trabalho na rua há quase 30 anos. E essas situações pelas quais eu passei me chamaram muito a atenção e condizem com algumas situações que dá para se encaixar na moral de Cristo, na moral cristã. E a principal que a gente vai, o principal mote da noite vai ser o fato de que nós sempre fomos, sempre seremos instrumentos de atuação do plano astral superior aqui na Terra. Podemos ser instrumentos ativos ou até mesmo passivos. Você nem sabe, mas de alguma maneira você está auxiliando as pessoas, ok? E quando eu falo isso, eu não digo apenas como médiums, tá? Como médiums a gente aprende, né? A gente aprendeu que nós somos sempre instrumentos, a mediunidade não é um dom, não é, às vezes é uma missão, mas normalmente nós estamos contribuindo para um mundo melhor, mas que nós médiums não somos melhores do que ninguém, pelo contrário, né? A mediunidade às vezes é um fardo que nós temos que carregar. Então, nós vamos colocar aqui essa noite situações do dia a dia para cada um de vocês. Acho que todo mundo aqui depois de ouvir a palestra, vai pensar e vai lembrar de situações que passaram e falar: olha, é verdade, olha, aquele dia lá eu ajudei fulano sem eu perceber. Tal dia eu conversei, eu dei uma palavra de apoio para Beltrano. E ao mesmo tempo que eu ajudei o Beltrano, eu também recebi alguma ajuda. Eu vi, eu aprendi, eu cresci. É mais ou menos isso. Então eu vou começar com vocês de algo que me aconteceu faz umas 4 semanas mais ou menos. E eu estava ali pelas ruas de Pinheiros trabalhando, quando de repente eu ia atravessar uma avenida lá de Pinheiros, eu estava com minha bolsinha de tiracolo, estava ensimesmado, pensando na minha vida, pensando no trabalho que eu tinha que fazer, no horário e tal, e aí eu vejo numa esquina, na esquina da Pedroso de Moraes com a Teodoro Sampaio, na Pedroso um cidadão que aparentemente, pelas vestes, etc., parecia ser uma pessoa que morava na rua, com uma muleta, com duas muletas, na verdade, tentando atravessar a avenida. E eu reparei, esse cidadão ele estava com um dos pés com um sapato, outro dos pés só com um saco plástico, né? Não sei se era por algum machucado ou ele não tinha realmente um sapato, né? E não era só isso. Quando eu reparei, ele estava tentando atravessar a avenida, de repente ele começou a cair bem devagarzinho e acabou ajoelhando na faixa de pedestres. Então, naquele momento, eu falei, mas o que que esse homem está querendo fazer? Eu não estava entendendo. Eu acho que ele. Eu falei, será que ele vai querer pedir alguma coisa nos carros, vai levantar uma plaquinha? Mas não, gente. Ele tinha algum problema neurológico muito grave, imagino eu não sou médico, tá? Parecia para um leigo que era um problema neurológico. E tem uma pessoa aqui para admitir. E ele tremia, não só tremia, ele chacoalhava o corpo inteiro. Então ele não tinha muita coordenação motora, ele chacoalhava, ele caiu com a muleta. Além disso, ele também não falava,
ele emitia alguns sons meio guturais, então ficava difícil entender o que ele queria. Mas naquele momento, o semáforo para abrir, eu olhei, opa, fui lá, nem perguntei, já meti o braço, levantei o homem e já falei rapidamente: o senhor quer ir para onde? Mas ele não conseguia falar. A única coisa que esse homem conseguiu fazer foi apontar de alguma maneira para o outro lado. Eu falei: então vamos para o outro lado. E aí eu fui. Fui levantando ele até lá. Quer dizer, eu fui pego de surpresa na situação, mas a gente agiu como milhões de pessoas são pegas de surpresa em determinadas situações e agem em benefício do próximo. Atravessamos a avenida e aí a situação começou a ficar complicada, porque eu atravessei, cheguei do outro lado, falei: e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Porque eu não entendi o que ele falava. Eu falei: onde esse homem quer ir? E eu preocupado com o meu trabalho, que eu tinha marcado horário, um prédio que eu tinha que ir. Aí eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu achei que tinha entendido que ele tentou falar que ali estava bom, tal, não sei o que lá, então eu deixei ele ali. Não deu outra, deixei ele ali, ele começou de novo a se arquear e acabou ajoelhando. Aí eu voltei correndo, ajoelhei, tentei conversar, não teve jeito. Aí eu falei, olhei uma lojinha na esquina, falei: vou pôr ele sentado nessa lojinha de coxinhas aqui, tem na esquina, uma escada, para depois eu ver o que eu faço, porque eu não sabia o que fazer nessa situação. Quando eu levantei novamente o homem, apareceram dois anjos. Apareceu uma senhora e um rapaz bermuda, chinelo, uma senhora simples. Não sei de onde eles vieram, porque quando eu olhei não tinha ninguém, mas eles vieram. Imediatamente eles entraram no meu lado, já apoiaram o homem no ombro e ela conversou alguma coisa com ele. Eu não sei como que ela entendeu o que esse homem queria, que ela olhou para ele e falou: ah, já sei, você quer ir no albergue lá em cima. Realmente tem um albergue uns 3 quarteirões depois, não é? De alguma maneira ele continuava apontando e falou: ah, nós vamos te levar lá no albergue. Aí eu olhei para essa senhora e falei: ah, eu atravessei a rua agora. Essa mulher vira para mim assim e fala: ah, eu sei, eu vi. Essa mulher, com uma ternura, com uma bondade, com um olhar de amor, ela vira e fala para mim: filho, fica tranquilo, agora ele está conosco. A gente cuida. Vá em paz. Virou as costas e saíram carregando esse senhor ao longo do caminho dele. Eu fiquei atônito, eu fiquei ali meio, falei: gente, que isso? Aí eu atravessei a Teodoro, né, tal, parei de novo para observar e vi aquela cena tão um tanto poética, né? Tentei retratar pela IA, mas não ficou perfeito, mas é mais ou menos você vê eles indo, eu falei: ai, e aí você começa a pensar, né? Falei: nossa, que isso que eu passei agora. E aí me veio toda essa história de instrumentalidade, né? De nós sermos instrumentos, né? De que o plano maior, às vezes, utiliza quem está próximo. Às vezes ele se utiliza de quem está passando, ou às vezes ele te intui, ou às vezes ele vê quem está mais apto naquele momento a receber uma intuição de ajuda ou algo do gênero. E outra coisa, esse sem-teto com certeza devia ter algum tipo de merecimento, né? Estava recebendo a misericórdia divina porque ele foi ajudado e assim de uma maneira ininterrupta. Ele conseguiu, ou seja, havia alguém cuidando dele, com certeza. No desenho aqui, ó, tá vendo esse mentor atrás aqui? Porque depois que passar pela situação, eu senti uma presença espiritual muito forte e eu comecei a pensar: cara, eu vou pensar em falar nisso na palestra porque é um assunto muito interessante. E outra coisa, ninguém é especial porque foi utilizado esse instrumento. Na verdade, todos nós somos utilizados e é uma via de mão dupla. Se nós observarmos essa passagem aqui do livro Cura e Caridade, né, Emmanuel, através de Chico Xavier, ele falou, nem sabia, ele falou uma frase que me lembrou a palestra que o Marcelo Bálsamo deu lá no Caritas. Palestra não, né, o Evangelho antes do passe, que ele falou sobre não saiba a vossa mão esquerda, o que faz a direita, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E que ele estava dando explicação, eu falei para ele, nós todos somos instrumentos uns dos outros, né? E olha a frase que eu achei pesquisando, né? Todos podemos ser instrumentos do bem uns para com os outros. Para mim, de aprendizado, de realidade das ruas, para aquele homem, um instrumento físico, correto? Mas não ficou por aí. Nós vamos dar continuidade. Como eu disse, nós somos todos instrumentos de Deus. E eu achei um texto muito bonito na internet da redação do Momento Espírita. Esse texto é baseado nesse filme chamado Simon Birch. Na verdade, é um livro escrito de uma criança que sabia que ela ia ser um dia instrumento de Deus e ela salva um monte de amiguinhos num acidente, né? E esse texto que eles escreveram tem uma parte muito interessante que fala que Deus, quando vai se utilizar de alguém para ser instrumento de auxílio de uma pessoa, principalmente no dia a dia, né? Olha que coisa linda. Todos nós somos instrumentos, né? Pois que a divindade toma das mãos dos homens para concretizar o bem na terra. Ele se serve da boca acostumada, olha isso, da boca acostumada a falar o bem para espalhar a esperança entre os desalentados. Os braços acostumados às carícias fraternas e envolve o carente no calor do seu amor. Enfim, faz de cada filho seu um intérprete da sua bondade, do seu desvelo, da sua misericórdia na terra, a fim de que o mundo tenha o colorido olha isso, a fim de que o mundo tenha o colorido da primavera no inverno das dores. Muito bonito. Bom, passado um tempo, eu já matutando esse assunto, tem uma instrução aqui do Livro dos Espíritos, que interessante essa pergunta. Eu sempre gosto de dar uma fundamentadazinha, né? Na questão 577, que pergunta que quando o homem faz alguma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão, de alguma coisa predestinada, alguma coisa assim, e os espíritos respondem na questão 577 que nem tudo que ele faz é uma missão predestinada. Ok, algumas vezes ele é um instrumento que serve para fazer um espírito fazer que se execute algo que julgue útil. Ponto. O livro dos Espíritos está cheio de exemplos da influência dos espíritos no nosso dia a dia, e às vezes você nem percebe. Você está sendo manobrado. Mas eu estou falando hoje só da parte boa, tá, gente? Eu não vou hoje me ater às influenciações negativas ou quando a gente serve também de instrumento para o mal. Mas também, às vezes, a gente serve de instrumento para a justiça divina. Deus se utiliza de todos os seres para fazer valer a justiça de Deus, a justiça das reencarnações, a sua prova e a sua expiação. Mas isso fica para uma outra palestra. Bom, dando sequência, passados alguns dias, eu fui novamente a serviço com minha pastinha tiracolo. Fui nas ruas ali, na junção de Pinheiros com Jardim Europa, né? Então tem lá uns casarões bonitos, mas um lugar onde eu fui quando eu cheguei era um casarão decadente. Na verdade, um casarão caindo aos pedaços, cheio, atulhado de tranqueira na frente. Tinha um carro abandonado, coberto com uns panos. Tinha uma carroça de carroceiro, mas um monte de coisa ali. De uma certa maneira, as coisas estavam, você vê que houve alguma tentativa de esmero em deixar elas organizadas, mas não dava, era muito, muito badulaque. E aí o rapaz sai para me receber e a gente começou a conversar. Eu já tinha falado com ele há muitos anos atrás, mas não lembrava. E esse cidadão que mora nessa casa, ele acabou de herdar a casa, o pai acabou de desencarnar, mas eles estão numa situação terrível financeira, há muitos anos. E esse homem começou a contar as coisas que ele faz para ajudar o próximo. E além de ajudar o próximo, ele tem 7 cachorros lá. Ele tinha 10. 3 morreram, ele tem 7, já está pensando em pegar mais. E ele vive de ser artista na rua.
Ele faz estatuetas lá com papel machê, faz umas outras coisas, também faz algumas apresentações em alguns semáforos da região. E ele era catador, ele era fazia coleta de lixo reciclável com a carroça. E ele foi me contando as pessoas que ele ajudou, que ele ajuda, inclusive nesse carro que está lá na garagem dele. Ele falou para mim: tá vendo esse carro? Eu falei: tô vendo. Eu tô com um amigo dependente químico que está morando dentro desse carro. Eu deixei ele morar aqui. Falei: é? Ele falou: é, não deixo na casa, mas deixo aqui, estou ajudando ele. Dei para ele, ou emprestou, né? A minha carroça para ele catar, fazer a coleta de lixo seletivo, para ele ter um meio de subsistência, um meio de. Aí eu falei para ele: minha nossa. Falei para ele: mas como é que você consegue ajudar essas pessoas, né, com tão pouco? Aí esse homem vira e fala para mim: pois é, a gente tem que tirar do pouco muito, ou tirar muito do pouco. Aquilo ali para mim já foi um choque. Olha a sabedoria. Olha a sabedoria. Naquele exato instante, novamente eu lembrei do evangelho lá da não saiba a vossa mão esquerda que faz a vossa mão direita, do óbolo da viúva. Vocês se recordam do óbolo da viúva? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, em que Jesus observava as pessoas mais dotadas financeiramente, estavam fazendo doações lá no gasofilácio, que é aquela caixinha de ofertas, né, que tem nas igrejas. Eu não conhecia esse nome, tá, Fala, gente? fala dos infortúnios ocultos, né, Márcio? Exatamente, exatamente. E ele falou, e aí ele viu as pessoas doando muito dinheiro e de repente chegou lá uma senhorinha, e essa senhorinha viúva doou 2 óbolos, que era uma moeda antiga da época. E ele falou: olha, mais vale a doação, olha aqui, em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, porque todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo que tinha para o seu sustento. É uma lição de vida fantástica. Não estou dizendo que a doação de quem é mais abastado não vale. Ela vale. Ah, não tem mérito? Tem. Mas o dessa mulher é de uma elevação, de uma nobreza de alma que serve de exemplo para todos nós. E esse cara, esse rapaz que eu fui lá conversar com ele, né, através por causa do meu serviço, me deu uma lição ali. Mas não acabou. Nós continuamos a conversa. Aí eu já começando a olhar no relógio, falei: cara, eu tenho que trabalhar, tenho que olhar. Aí o meu querido mentor, que poucas vezes fala comigo, muito simpático, como sempre, né? Aquele jeito bem alegre dele, falou: senta e ouve. Aí eu: tá bom, né? Eu não sentei, mas eu ouvi. E o homem continuou falando muitas coisas sobre espiritualidade. Aí esse homem vira e fala: olha, é como tocar um instrumento musical. Ele falou: outro dia eu fui tocar violão e a corda ré arrebentou. Mas aí foi que eu tive a certeza de que eu tinha que continuar tocando, eu tinha que improvisar, eu tinha que tirar uma melodia boa daquele instrumento. E é isso, quando ele falou isso, eu lembrei do instrumento. É isso que o plano astral tem que lida conosco. Nós somos instrumentos, às vezes bons, às vezes instrumentos imperfeitos, na maioria das vezes instrumentos imperfeitos. Às vezes é como tentar tirar uma música bonita de um instrumento defeituoso. Às vezes o instrumento está muito defeituoso. E nem o melhor músico do mundo consegue tirar uma música muito bonita desse instrumento. Às vezes o instrumento está bonito por fora. Então, foi outra pérola de sabedoria que linkou com aquele acontecimento que eu tinha tido da primeira vez. Mas não acabou. Eu vou dar um pause aqui para voltar alguns poucos dias no tempo. Alguns dias antes, nós estávamos nos trabalhos de sexta-feira lá no centro, na sala de passes, na Câmara de Passes, né? E nós terminamos. E aí, quando a gente termina, a gente vai fazer o nosso encerramento, nossa prece, e o nosso grande amigo Marcelo Bálsamo
recebeu uma mensagem muito né, de muita inspiração do alto. E Ora lá. você, nesse dia, você encerrou a oração. Eu não estava no meu melhor dia, eu tinha passado por alguns problemas, estava preocupado, estava isso, estava aquilo. Tinha rezado para o mentor, para Deus, para Jesus. Sabe aquela coisa que você, né? Falando, "Meu, pelo menos que eu faça um bom trabalho aqui." E aí o Marcelo encerrou com a frase: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Naquele momento eu arrepiei. Por quê? Porque essa frase, no meu caso, né, me acompanhou por toda a vida. Foi a primeira mensagem mediúnica que eu recebi eu tinha 12 anos de idade, 12, 13 anos. Estava no centro, estava numa aula no centro Seara da Paz, Grupo Socorrista Seara da Paz, que ficava lá na rua Inhambu, em Moema, e agora ainda existe, tá lá no Jardim Aeroporto, mas aí eu já perdi contato. Na época era Dona Norma Barsotti, a fundadora e presidente. Tô ficando velho. E, quando falou isso, eu me arrepiei, mas eu guardei isso comigo. Falei, olha que coisa linda, e guardei. E aí, voltando à nossa história, quando eu fui me despedir desse cidadão, expliquei para ele o que ele tinha que fazer, como resolver o problema dele e tal, da melhor maneira possível, tá? Ele aperta minha mão e vira e fala: Glória a Deus nas alturas. E aí ele não falou, ele falou a outra tradução: paz na terra e boa vontade com os homens. Gente, eu não preciso dizer que eu arrepiei de novo. E aí é como se eu pudesse ver o meu mentor assim. Eu falei para ouvir, né? Ele falou aquilo, eu falei, minha nossa. Aí, gente, eu fui estudar. Falei, não, deixa eu estudar isso, porque não dá para deixar passar um negócio desse batido, né? Eu já estava estudando já estava estudando sobre instrumentos, e aí deu o link. Por quê? Porque eu fui estudar, fui assistir uma palestra muito bonita, para quem quiser ver na internet, do Arthur Valadares, sobre Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eu vou ficar agora com essa tradução. Ó, o homem tocando violão quebrado. Eu imaginei a cena dele com os cachorros, né? Para quem não sabe, para quem a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, foi a mensagem que os anjos trouxeram aos pastores, anunciando a boa nova, a chegada de Jesus, a chegada do Salvador, e consequente para Maria e para José. E estudando, a gente entendeu que há uma certa gradação de degraus, porque você trabalha com a boa vontade, a paz e a glorificação de Deus. Mas você tem que começar pela boa vontade. O que é esta boa vontade? Esta boa vontade é sermos bons instrumentos. É nós estarmos sempre preparados para servir, sempre preparados para auxiliar ou de alguma maneira, né, auxiliar o plano espiritual a concretizar o bem aqui na Terra. Como eu disse, hoje eu vou falar só da parte boa, ok? Essa boa vontade, ela é em todos os setores, todos os campos da nossa vida. Ela é quando você está lidando com o seu semelhante, a paciência que você tem que ter com o seu semelhante. E agora vem uma coisa muito interessante. É que a janelinha está me atrapalhando aqui. Essa boa vontade, segundo Emmanuel, no livro, acho que Vida Nova, se não me falha a memória, ele fala, a gente não diz que a caridade, fora da caridade não há salvação? E ele escreve um texto lá, é muito semelhante, fora da boa vontade não há salvação. Porque a boa vontade é a mãe da caridade. A boa vontade, ela vai transformar você num ser humano melhor e, consequentemente, depois de ser um bom instrumento, estar sempre apto a servir, você vai praticar de modo a
ativo a caridade. E não de modo passivo. Sentar lá na frente da rua, pôr a cadeirinha com a dona Fifi e ficar esperando alguma coisa acontecer para você levantar e ajudar. Não. É atuação ativa. E uma vez que nós temos esta boa vontade, nós criamos esta caridade, nós podemos, de alguma maneira, atingir a paz. Mas não é só a paz não ter guerras, é a paz conosco mesmo, é a paz dos semelhantes, é espalhar essa tranquilidade, esse jeito macio de levar a vida. Mas para isso eu vou ilustrar outra história que aconteceu também logo depois, alguns dias atrás. Acho que a maioria aqui é da Zona Oeste, né? Eu fui naquele supermercado Zafari, né? Muita gente aqui deve conhecer. E aí eu tava lá no Zafari, eles têm uma padaria fantástica, pães maravilhosos. Falei, deixa eu comprar pão lá. Só que eles têm um balcão gigantesco, um balcão lá de vidro com pão, pão doce, pão salgado, bolo, lá tem tudo. E é enorme. E eles têm um problema crônico, que eles nunca puseram uma plaquinha lá, onde que a fila começa, se é uma fila para cada setor, se é uma fila para todo mundo, é uma bagunça a hora da fila. Então eu cheguei para pegar a fila, eu olhei, lógico que eu sou muito distraído, mas naquele momento, assim, de rabo de olho, eu vi que era meu lugar, eu entrei atrás da uma mulher, e assim, afastado a uns 5 metros, tinha um senhor. Ah, tudo bem, cheguei na fila, já senti aquela dor na nuca, eu falei, eita, que isso? Aí eu olhei para trás, tava um senhor de braço cruzado, assim, me olhando com aquela cara de. Gente, eu vi o ódio saindo do homem do olho daquele homem. Eu vi os raiozinhos. Falei, minha nossa. Aí eu olhei para ele e falei, será que eu entrei na frente dele? Olha, se eu entrei na sua frente, o senhor me desculpa. Por favor, pode ver. Esse homem não falou nada. Ele continuou me encarando. Eu falei, esse homem vai voar no meu pescoço. Aí esse homem olhou, olhou. Sabe o que que ele fez? Ele deu um passe e meio para trás. Eu falei, o que que esse homem está fazendo? Aí eu falei de novo. Olha, o senhor não quer pegar o meu lugar? Eu acho, não sei se eu entrei na sua frente. Realmente eu não sabia, gente. Não sabia mesmo. Esse homem continuou me olhando assim, dava pra ver, ó. Aí ele cruzou os braços e virou de costas. Eu falei, mas que é isso? Aí eu, tá bom, então fica aí, uai. Hã? E virei. Só que eu virei, olha só, gente, eu virei, mas já virei com raiva. É aquela reação instintiva, né? Aquela reação animal. Já virei. Aí você começa a pensar um monte de coisa. Não, eu vou lá, vou tirar satisfação. Que negócio é esse? Fui falar com ele, ele não me respondeu. Sabe aquela coisa que às vezes. Aí eu falei, opa, peraí. Tá muito forte esse pensamento negativo. Vamos parar com isso. Aí você já sente o mentor chegando, fala, aí vem, né? Você não sabe o que esse homem passou hoje, o que que ele teve que enfrentar para vir aqui, o que que ele está enfrentando, se tem alguma pessoa doente na família, ou se ele acabou de perder alguém, quais os traumas que ele teve na vida dele. Ele pode ser uma pessoa fantástica e só está mal-humorado, não está bem hoje, pode estar doente, pode ter alguma doença. Respeita. Aquilo foi de uma. Essas palavras foram de uma calma para mim, porque às vezes a gente passa por uma situação dessa, acredito que todo mundo às vezes leva uma fechada no trânsito, ou alguma coisa acontece que estraga uma boa parte do seu dia, você fica remoendo aquilo na sua cabeça. E naquele momento, eu falei, não. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a orar na fila do pão do Zafari, eu estava rezando, rezando. Rezei por ele e rezei por mim. Gente, aquela raiva começou a se dissipar com a mesma rapidez que ela veio, ela começou a se dissipar. Ela começou a voar. E aí eu pensei, cara, vou usar isso na palestra, porque aqui eu aprendi mais uma lição sobre a paciência e sobre a paz. Olha essa passagem aqui, não tá no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Novo Testamento, de João. Embainha tua espada. Sabe aquela passagem que Pedro os soldados romanos estavam lá para prender Jesus, aí Pedro cortou a orelha de um soldado romano e Jesus
Pedro, embainha tua espada. Eu vou ler esse trechinho aqui que Emmanuel escreveu através do médium, do mestre Chico Xavier, né? Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra todas as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. Olha aqui, de lança em riste, você levantando a lança, jamais conquistaremos o bem que nós desejamos. Mas nós temos que ter paciência para com o semelhante, paciência para com os defeitos alheios, se é que são defeitos, porque às vezes o defeito está em nós. Nós é que estamos enxergando a realidade de uma maneira diferente do que as outras pessoas enxergam. Então, muito cuidado, porque você estaria julgando. Você tem que tomar mais cuidado. A gente julga o tempo inteiro, tem que parar com isso. Tem que ter paciência. E aí, nós temos que juntar a boa vontade com a caridade, com a paciência, para gerar paz, para não entrarmos em conflitos, para espalharmos a semente da tranquilidade, da união entre os homens. Porque se deixar por nossa escolha, olha esse desenho aí, a filha do caixa lá do Zafari. Um é o caixa da má vontade, o outro é o do cólera, que está lotada. Nós temos que evitar a cólera. Olha quanta gente tem lá no caixa da paciência. Olha o mentor do lado de caixa. Eu não aguentei, tive que pôr. Pouca, né, gente? Então eu vou ler para vocês mais uma questão do Livro dos Espíritos. Já estamos perto do encerramento, que eu achei bem pertinente com o assunto. Para quem não sabe, essa foto que está aí, né, nesse slide é daquele, acho que é daquele acordo de cavalheiros na Primeira Guerra Mundial, acho que foi em 1914, se não me falha a memória, entre alemães e ingleses, o francês, acho que foi alemães e ingleses. Me perdoem se eu errar, tá, gente? Não lembro agora. Que estava perto do Natal e eles fizeram meio que um cessar-fogo não oficial entre eles. Eles jogaram bola juntos, compartilharam juntos, e depois eles voltaram para continuar a guerra. A pergunta: algum dia o progresso reunirá todos os povos da Terra numa só nação? E os espíritos respondem que não, porque a Terra possui climas, geografia diferente, isso gera culturas diferentes. Mas, quando a lei de Deus, ou a moral cristã, ou qualquer outra moral que seja elevada, que não necessariamente é cristã, pode ser de outra religião, quando a lei de Deus, ele fala em Deus, em toda parte servir à base da lei humana, os povos praticarão entre si a caridade. Olha a caridade de novo. Como os indivíduos, um para com o outro. Então eles viverão felizes e em paz, porque nenhum procurará causar dano ao seu vizinho, nem viver às custas dele. E para encerrar essa parte do glória a Deus, paz na terra e boa vontade, faltou o glória a Deus, que na verdade, gente, é para nós sermos gratos com o Pai. A gratidão, mesmo às vezes aquilo que a gente aprende no Espiritismo e outras religiões também ensinam, para nós sermos gratidão até nos momentos ruins. Olha esse pedacinho, eu peguei um pedacinho do texto do livro Fonte Viva, livro Fonte Viva de Chico Xavier, também por Emmanuel. Eu adoro Emmanuel. Quando a flor se entreabriu, veludosa, sublime, ela agradeceu. Bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: Bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Fantástico, né, gente? Fantástico. Por isso, nós somos instrumentos, temos de ser bons instrumentos, temos de ser instrumentos da boa vontade. Sendo instrumentos da boa vontade e de boa vontade, nós espalharemos a semente e a caridade, nós estaremos praticando a boa vontade de maneira ativa, consequentemente, nós traremos paz,
agradeceremos a Deus e glorificaremos a Deus. Paz na terra aos homens de boa vontade. Eu entendi que para esse tema, a oração de São Francisco de Assis ela era perfeita, porque ela fala em nós sermos instrumentos e levar o que as pessoas estão precisando no momento correto. E aí, como eu estava com muita tosse de manhã, eu falei, quer saber, eu vou gravar, porque eu tenho essa facilidade de gravar, gosto, sempre mexi com a voz, etc, etc. Então, peço a permissão de vocês. Foi uma gravação caseira, aquela que eu não usei IA, tá? Música de um lado, microfone do outro, mas é o que tem para hoje, tá bom, gente? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja.